Não dê ouvidos a isso. A melancolia no seu coração pode pesar e você pode ouvir a voz de Satanás gritando no seu ouvido, te dizendo que você está perdido, você está predestinado para o inferno, você é um bêbado qualquer e não há nenhuma novidade para você enquanto ele te diz. Mas o Jimmy Swaggart quer te dizer, na autoritária palavra do Senhor, essa Bíblia diz que quem quiser, não somente a boa pessoa, mas o bêbado, a prostituta e todos os publicanos, qualquer um que quiser, o viciado em drogas, o pobre pecador, quem quiser que venha e beba da água da vida gratuitamente, e aquele que vem a mim, de forma alguma, lançarei fora. Glória a Deus! Outro dia eu estava em Jerusalém. Eu e a França estávamos sentados em uma mesa naquela noite, estávamos gravando o dia inteiro. Naquele restaurante estávamos assentados. E do outro lado da rua, no Hilton ali, tinha uma família judia que veio e se assentou também. Eu fiquei olhando para eles enquanto estavam na mesa, cantando uma canção judia muito linda. E depois mencionaram algumas palavras que eu presumo que seja de algum dos profetas de antigamente. Notei sua sinceridade, notei sua dedicação. E a minha mente foi cheia de tantos pensamentos enquanto eu olhava para eles fazendo aquilo antes de começar a comer, tentando chegar a Deus. Eu estava em Roma há pouco tempo atrás, eu estava na Praça de São Pedro, ali olhando para o Vaticano. A França estava comigo, um amigo com a sua esposa, e uma senhora que estava conosco, era uma professora em uma das universidades em Roma, uma senhora muito educada. E eu perguntei a ela enquanto estávamos ali olhando para aquele prédio maravilhoso e disse: você tem sido católica a vida inteira? E ela disse: sim, reverendo, tenho sido católica minha vida inteira, minha família era católica antes de nascer e minha família inteira tem sido católica. Ela era uma senhora muito boa e eu perguntei a ela, no curso da conversa naquele dia, de pé ali naquele lugar: você realmente conhece a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? E essa mulher muito educada abaixou a cabeça e com o olho cheio d'água, ela disse: eu faço tudo o que eles me mandam fazer. Eu já estive aqui várias vezes e pessoalmente já vi até o Papa, que milhões gostariam de estar onde eu estive. Mas, reverendo Swaggart, há um vazio dentro de mim, eu estou tão vazia e tão faminta e tão sedenta. Ali naquela praça de São Pedro, oramos com ela para que Jesus viesse ao coração dela. E pouco tempo depois eu fui para Carolina do Norte. Tinha acabado de voltar do auditório, eu andei até o lobby e uma senhora me parou. E perguntou: você é o Jimmy Swaggart? Eu disse sim. Ela ficou de pé olhando para mim e depois de alguns instantes pediu oração para ela e para o marido dela e começou a chorar. E mais ou menos naquela hora o marido dela chegou e ela disse: irmão Swaggart, por favor, ore por ele. Ele também, pedindo de coração, disse: Jimmy Swaggart, eu preciso de ajuda desesperadamente. Eu não consigo parar de beber. Eu quero parar, mas eu não consigo parar, está me destruindo, a minha família também. E eu disse, e é claro, nós oramos para ele ali, mas eu perguntei, ele e a esposa dele: vocês podem ir para a igreja hoje? Ele disse: não, eu tenho que ensinar a escola dominical amanhã, eu sou membro de uma igreja batista.
Eu tenho que voltar. Outro dia, alguns homens da primeira igreja metodista em uma grande cidade pediu que um dos meus homens fosse e falasse com os homens da igreja deles. Ele perguntou: o que você deseja que eu diga? Queremos que você nos diga o que é ser nascido de novo. Nós não sabemos o que é isso. Agora, na passagem que li para você nessa noite, Jesus, eu acho que sem dúvidas, estabeleceu em detalhes claros o tremendo e maravilhoso valor da alma humana. Ele disse que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você entenda. Sua alma é a coisa mais importante que existe. O valor é tão grande em relação a outras coisas que todas as outras coisas passam a ser insignificantes. E a razão pela qual é assim é porque enquanto você está sentado aqui nessa noite ou você me assiste pela TV, a única coisa a respeito de você que é eterno é a sua alma e o seu espírito. Todas as outras coisas não valem nada. Senhora, independente das pomadas que você está fazendo, você vai envelhecer. E rapaz, você pode até puxar um peso e se gabar dos seus músculos, mas você vai envelhecer. Mas sua alma e o seu espírito são eternos. Significa que daqui a 1 milhão de anos você ainda vai estar vivo em algum lugar. Significa que daqui a 1 bilhão de anos você vai estar vivo em algum lugar. Daqui a 1 trilhão de anos, ainda que o cérebro humano não consiga imaginar, você vai estar vivo em algum lugar. Imagine isso. Essa é a razão pela qual essa batalha continua pela sua alma nessa noite. É por isso que existem dois destinos drasticamente diferentes, o inferno e o céu. Porque sua alma está em jogo, Satanás quer sua alma. Ele te dá qualquer coisa ou qualquer truque, qualquer coisa que você desejar para roubar sua alma. Qualquer coisa, pois ele é um mentiroso e o pai da mentira. Sua alma. Agora, enquanto estudamos esse concurso catastrófico que começou de uma forma muito acesa, desde que a humanidade respirou pela primeira vez, eu me maravilho, como meus amigos aqui se maravilham, meus patriarcas também, com a destreza, com a habilidade de Satanás de enganar, de atrair para seu shopping os milhões e milhões que vão morrer perdidos para todo sempre. Alguns de vocês se perguntam por que eu prego assim. Alguém me disse ontem à noite depois do culto: você vai ter problemas. Eu disse: é o que eles falaram para Martim Lutero, quando ele subiu o degrau daquela igreja e foi diante do Papa na Alemanha e pregou suas 95 teses na porta. E um homem, somente um homem, um alemão, um só homem, veio contra a igreja católica e o mundo, e o inferno, e os demônios, e as potestades, e pregou aquelas 95 teses na porta, que na verdade diziam: você não é salvo porque é parte da igreja católica ou qualquer outra igreja, ou adorando um homem, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé em Jesus Cristo. E ele teve problemas.
Isaías pagou com a vida. O apóstolo Paulo pagou com a vida. Todos que quiseram servir de verdade tiveram que pagar com a própria vida. John Wesley foi banido da igreja da Inglaterra. Eles fecharam a porta na cara dele e disseram: você não vai pregar mais em nossas igrejas. O expulsaram. John Wesley subiu em uma lápide, em um cemitério, e pregou a mesma mensagem que Martim Lutero pregou, e disse que o justo viverá pela fé. Eu não mudei essa mensagem nessa noite. É a mesma mensagem. Se você chegar ao céu, meu irmão, e entrar naquele portal de pérolas, naquelas ruas de ouro diante dos anjos, não vai ser porque você é batista, ou metodista, ou presbiteriano, ou católico, mas vai ser porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e você foi lavado no fluir que vem da cruz do Calvário, e você confiou em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Veja bem a posição na qual estou. Eu não pedi para estar aqui. Eu já chorei, já solucei, já clamei várias horas. Eu disse ao meu Pai Celestial, há 6 anos atrás: eu não quero entrar na televisão. Você pode pensar que é glamouroso, alguns de vocês gostam das luzes e das câmeras, mas você não sabe a responsabilidade. Veja bem, Deus sabe que milhões estão assentados agora em suas salas ou num quarto de hotel assistindo essa programação na América Central, América do Sul, na África, nas Filipinas, no Canadá e nos Estados Unidos. E a maioria dessas pessoas nunca ouviram o Evangelho. Já foram para a igreja, já ouviram pregadores e padres e pastores e todos os tipos de pessoas, mas nunca ouviram o Evangelho. E Deus, o Espírito Santo, me colocou bem na sua sala, bem no seu quarto de hotel, e Ele vai colocar isso no coração deles. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Veja bem, milhões lá fora estão morrendo com um câncer chamado pecado. E nós, pregadores, podemos dar uma aspirina para eles se quisermos. Podemos dar uma aspirina, dar um tapa nas costas deles e dizer que está tudo bem, mas isso não vai ajudar muito quem tem câncer. Alguns de vocês ficam chocados comigo porque eu venho com a faca do cirurgião. E eu estou fazendo uma grande cirurgia e você vê sangue. Mas escute, não estamos falando de algo que é simples, estamos falando da alma do homem. E um dia você vai estar diante de Deus. Você pode não gostar de mim, você pode ficar nervoso com o que eu digo, mas eu preciso pregar a palavra do Todo-Poderoso Deus. Eu tenho que te dizer que se você está errado, que você está errado. E tenho que te mostrar Jesus Cristo, eu tenho que te mostrar a palavra do Todo-Poderoso Deus. Porque um dia você vai responder a Deus e um dia eu vou responder a Deus. Eu posso ter problemas, mas eu já estou em problemas. Aleluia! Muito bem. Todos são religiosos. A maioria das pessoas. Existem alguns ladrões, algumas prostitutas e alguns bêbados que disseram: me converti. Mas a maioria é religiosa. Eles vão na igreja só na Páscoa e no Natal. Mas são religiosos. Eu perguntei um outro dia: você vai para a igreja? Claro. Aí ele me falou onde ele morava. Eu perguntei: você conhece o pastor tal e tal? Ele disse: nunca ouvi falar desse. Aí eu falei: então você conhece o pastor que estava lá antes dele? Ele falou: também não. 4 pastores atrás é o que ele conhecia. Muito bem. Primeiro ponto: em que você está baseando sua salvação? Eu fiz essa pergunta: como você sabe que seu coração está direito com Deus? Essa é a pergunta principal, mas eu vou me intrometer na sua vida nessa noite. Eu vou deixar alguns de vocês tão nervosos que vocês vão ameaçar desligar a televisão. E desligaria, mas você quer saber o que eu vou falar depois?
E fora isso, você sabe que esse aqui é de verdade. Como você sabe que seu coração, eu estou te perguntando se você é cristão, se você vai para o céu, se você nasceu de novo, é isso que eu quero saber. Você até dá uma resposta com a cabeça, sim. Em que você está baseando a sua resposta? Em que você está baseando sua salvação? Me responda. Você pode dizer, eu sou religioso. Muito bem. O que eu estou para dizer não soa bem, mas é a verdade, eu preciso dizer isso aqui. Como ministro do Evangelho e como evangelista, eu sei o que está condenando mais pessoas para o inferno do que qualquer outra coisa nesse mundo hoje. Eu sei qual é a maior arma de Satanás, a sua arma gigantesca e catastrófica, que é tão poderosa e tem enganado tantas pessoas que não se pode descrever. Eu sei muito bem o que é isso. Estávamos no estado da Flórida, enquanto você assiste isso. Flórida, Califórnia e Nova York são os 3 estados na União que estão cheios de drogas. Drogas que estão deixando uma marca na vida de milhões de pessoas. Mas será que é isso que está condenando mais pessoas para o inferno do que qualquer outra coisa? Mas e o alcoolismo? 10 milhões de alcoólatras nessa nação e mais 7 milhões e meio de pessoas que não conseguem parar de beber, e esse é o maior problema? Aqueles que fazem a Budweiser e Jack Daniels e aquelas outras bebidas alcoólatras que vendem no mercado, será que eles estão condenando mais pessoas para o inferno? Você ficaria surpreso. Mas aquilo que mais pessoas estão baseando uma falsa esperança nela e, consequentemente, condenando milhares de centenas de milhões a um lago de fogo para todos sempre, é a religião. A religião. Eu estou soando meio crítico, mas é verdade. A maioria das igrejas pode ir para qualquer cidade dos Estados Unidos, do Canadá ou em qualquer outro lugar. A maioria das igrejas que se dizem ser cristãs, eu não disse todas, mas a maioria não prega o Evangelho, não acredita no Evangelho, não querem o Evangelho. A maioria dos pregadores por detrás dos púlpitos não querem o Evangelho, não acreditam nessa Bíblia, só tem ali para mostrar, não acreditam em Jesus Cristo, que Ele nasceu na Virgem Maria, não acreditam que Ele é o Filho de Deus, não acreditam que Ele morreu e ressuscitou outra vez entre os mortos, são traidores, são lobos em pele de cordeiros, cego guiando cego, e milhares de milhões de pessoas estão acreditando nele. Agora, pense um pouco nisso. Milhões nessa situação, muitos que me assistem agora, você está com o olho vermelho e eles estão cheios de sangue, chorando, a esposa está chorando, estão pedindo, ore por mim, e eu falo, venha para a igreja. Ele fala, não posso, eu tenho que ir para casa porque amanhã eu tenho que ensinar numa igreja batista, escola dominical. Deus nos ajude, Deus nos ajude. Você fica nervoso comigo porque eu falo um nome. Se você fica nervoso comigo, algo está errado com você. Se você está nervoso com o Jimmy Swaggart, algo está errado com você. Eu não estou nervoso com você, eu não estou nervoso com a sua igreja. Eu estou te dizendo que sua alma é mais importante do que um nome em uma porta de igreja. É melhor você encontrar uma igreja em algum lugar que acredita em Jesus e que ama a Deus e que prega um evangelho, que tem um pregador que é cheio do Espírito Santo e que chora pelos perdidos e que se alegra com os redimidos e que acredita nessa Bíblia. Encontre uma igreja assim. Esse é o truque principal de Satanás. Muitos de vocês rangem os dentes. Eu sei, recebo as cartas, mas vocês não dizem nada que já não foi dito antes. Recebo cartas de milhares de pessoas que agradecem a Deus, dizem, continue pregando. Mas recebo algumas cartas que dizem, você está vindo contra a minha igreja, deixa a minha igreja em paz. Eu vou atrapalhar a sua igreja se eu tiver que fazer isso. Eu vou virar esse negócio de cabeça para baixo. Eu vou continuar me intrometendo porque esse evangelho é uma ofensa. A cruz é uma ofensa.
Satanás te alegra, dando risada enquanto milhões vão para o inferno. Religiosos pensam que são salvos porque são católicos, ou batistas, metodistas, presbiterianos. E Satanás também tem tido muito êxito instituindo suas seitas. Seitas, o que é que você quer dizer com seitas? Escute só, qualquer coisa, me escute com cuidado, qualquer coisa, não importa quão bom é o seu coral, quão boa é a sua música, não importa quão educado é o pregador, não importa o que seja, qualquer coisa que te diz que você tem que ser parte daquele grupinho para ser salvo, corra daquilo como você corre de uma cobra. Eu quero dizer algo ainda mais do que isso. Qualquer coisa que acha que o sangue de Jesus é algo comum, qualquer coisa que diminui o sangue de Jesus Cristo, saia daí, fuja daí, saia correndo desse lugar, porque é de Satanás. Qualquer outra coisa que produz seus próprios livros ridículos que eles comparam com a Bíblia, e te dizem que o que eles escrevem são inspirados assim como esse livro, estão enganados pelo demônio. Não importa o que os Mormons dizem, o livro dos Mormons, ao lado disso é lixo. Não importa o que os cristãos cientistas dizem, Mary Baker Eddy e as suas escrituras, que são lixo também, ao lado desse livro que eu tenho aqui em minhas mãos. Não importa o que as testemunhas de Jeová dizem, o que eles escrevem é lixo perto desse livro aqui. Ele diz que se você adicionar qualquer coisa ou remover qualquer coisa desse livro, o seu nome vai ser removido do livro da vida do Cordeiro. Eu estou segurando uma lei em minha mão, eu estou segurando as alianças em minha mão, estou segurando a palavra em minha mão. No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e através dele todas as coisas foram criadas, e nada foi criado que foi feito sem ele, pois ele é Deus. Isso com certeza vai queimar no inferno. Muito bem. Alguns de vocês estão ficando nervosos, mas só estou começando. Temos muitas boas igrejas que Satanás enfiou uma falsa doutrina nela, está condenando almas. As igrejas são boas, muitos dos pastores amam a Deus, mas a doutrina está satânica. Uma delas é a doutrina da predestinação. Independente do que você fizer, já está decidido se você vai para o céu, para o inferno, e você é apenas um cara aqui comum e tudo já foi decidido. É mentira. Isso é mentira. Não dê ouvidos a isso. A melancolia no seu coração pode pesar e você pode ouvir a voz de Satanás gritando no seu ouvido, te dizendo que você está perdido, você está predestinado para o inferno, você é um bêbado qualquer e não há nenhuma novidade para você enquanto ele te diz. Mas o Jimmy Swaggart quer te dizer, na autoritária palavra do Senhor, essa Bíblia diz que quem quiser, não somente a boa pessoa, mas o bêbado, a prostituta e todos os publicanos, qualquer um que quiser, o viciado em drogas, o pobre pecador, quem quiser que venha e beba da água da vida gratuitamente, e aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. Glória a Deus! Há uma outra doutrina condenável chamada reconciliação final. E a sua análise final significa que, finalmente, eventualmente, todas as pessoas vão se endireitar com Deus, até o diabo vai ser salvo. Isso é mais uma mentira que Satanás tem colocado no meio.
Não acredite nisso. Se você está baseando sua esperança nessa tolice, você vai morrer perdido. E não há nenhuma outra chance depois que você morrer. Depois dessa vida, hoje é o dia para a salvação. Entenda isso. Isso não atrapalha a maioria de vocês, mas o que eu vou dizer agora vai despir alguns de vocês. E o que eu estou para dizer, na minha opinião, que vem da palavra de Deus, é uma das piores doutrinas de todas. E não esqueça, você repetir não faz dela algo que é verdadeiro. Depois que você acabar de falar, ainda vai ser mentira. E é o seguinte, é a doutrina, aguenta firme aí. Alguns de vocês queriam ter o seu dinheiro de volta, não é? Você pela televisão, deitado na cama, escute. É a doutrina condenável do inferno, da segurança eterna incondicional. Que diz que você pode ser salvo e virar suas costas para Deus, se desviar de Jesus Cristo, nunca mais servi-lo, amaldiçoar o nome dele, viver uma vida como você quiser e pecando à vontade, cheia de sujeira. E como o irmão Batista me disse outro dia, e eu amo ele, e ele por vários anos foi minha cobertura, mas eu falei com ele de uma forma agradável. Eu falei: Senhor, você quer me dizer que quando a trombeta de Deus tocar, se a pessoa que já foi salva e ainda que possam ter se desviado de Deus há anos atrás, podem estar em uma casa de prostituição cometendo adultério, podem estar contando piadas sujas, podem estar bêbados, mas quando a trombeta de Deus tocar, ele olhou para mim e disse: sim. Então Jimmy Swaggart quer te falar uma coisa, isso não vai ser assim. Não vai ser assim. É uma doutrina enganosa que milhões de pessoas estão confiando nela. Você que é salvo não se importa com isso. Você pode ficar nervoso comigo, lutar e querer me dar um soco, não importa. É o bêbado que está lá fora. Você mentiu para ele, pregador. E ele pensa que vai ser salvo. Você olha para mim e diz: ah, você está se preocupando com sua salvação e com pessoas que se desviam. Olha, eu não me preocupo com a minha salvação. Eu vou para a cama à noite. Nunca me preocupo se Jesus Cristo vai mudar a sua ideia a respeito da minha redenção. Eu sou salvo não por causa de obras ou pelo que fiz. Eu sou salvo porque acreditei nele e eu amo. E ainda que eu tropece, ele me levanta, segura minha mão e me coloca naquele caminho da glória, se eu apenas colocar minha fé nele de novo. Mas você é alguém que tem o livre arbítrio. Se você quiser virar as costas para Deus, você pode. E nenhum pregador vai te tirar do inferno quando você for para lá. O que você está me dizendo, Jimmy Swaggart? Eu estou te dizendo: viva para Deus, sirva a Jesus. Eu estou te dizendo: caminhe com Cristo. Eu estou te dizendo: caminhe com o Cordeiro. É o que eu estou te dizendo. Muito bem, isso aí já deu, né? Mas é a verdade. Tá bom. Em que você baseia sua salvação? Como você sabe que está certo? Responda isso. Como você sabe que é certo? Não estamos falando a respeito de um jogo de futebol, um jogo de baralho, um jogo de dominó. Não estamos falando de ler jornal ou revistinha ou qualquer outro livro secular. Estamos falando da sua alma na eternidade. Como você sabe que é certo? Eu quero te dizer, aqui eu tenho pena, sabe, do público, de verdade. Eu tenho pena porque você tem 10 pregadores que se levantam e pregam da mesma Bíblia, pregando diferente. Um diz que é, outro diz que não é, um diz que nunca foi, um diz que nunca vai ser, outro diz que agora, outro diz que vai vir depois de um tempo, outro diz que já acabou. Já viu? Você entende o que eu estou falando?
Eu tenho pena das pessoas. Satanás tem obtido muito êxito dividindo o corpo de Cristo. Então, como você sabe quem está certo? Como você sabe quem seguir? Como você sabe em qual igreja ir? Estamos falando de algo que é tão importante que a sua alma está em jogo aqui. O que você está falando, aquele povo judeu precioso que se inclinou ali, abaixou a cabeça, e o irmão que tinha aquele bonezinho na cabeça, fazendo aquela oração bonita, orando ali e tal. Como eu sei que eles estão certos ou não estão certos? A senhora católica que estava na Praça de São Pedro, olhando para o Vaticano e toda a sua riqueza e glória política, como sabemos que isso não está certo? Como você sabe que a sua igreja está certa? Você já parou para pensar nisso? Alguns de vocês vão lá porque sua mãe ia lá. Ou você gosta de como o pregador penteia o cabelo? Ou é mais perto da sua casa? Isso me deixa enjoado. Isso é burrice demais. Por que você vai lá? Ah, eu vou lá porque é perto da minha casa. Que burrice. Isso é estupidez. É como comer da lata de um lixo porque fica perto da sua casa. Por que você vai aonde você vai? Você vai para lá porque o senador tal e tal vai para aquela igreja também? É sério? Você vai para lá porque o seu pregador é chamado de doutor tal e tal. E quando ele se levanta atrás do púlpito, ele diz: querido e amado. É por isso que você vai para lá? Você vai precisar mais do que um querido e amado para te tirar do inferno. Como você sabe que é certo? Como você sabe? Se pergunte isso. Bem, o pessoal sempre foi para lá e, sei lá, eu também vou para lá. Primeiramente, será que é de acordo com esse livro? A maioria de vocês não sabe. Vocês não. Eu não quero dizer vocês aqui, mas quem me assiste pela TV, alguns de vocês aqui também não sabem. É a razão pela qual você tem que ler esse livro. Pegue sua Bíblia, comece a estudar, comece a ler, comece a descobrir o que ela diz. É a palavra de Deus. Duas senhoras chegaram até minha porta outro dia. Quando eu vi elas chegando, eu sabia quem eles eram. Nunca tinha visto ela antes, mas sabia quem elas eram. Eram garotas muito educadas, sinceras, eram mormons. Mormonetes. Eu não queria dizer de uma forma engraçada, será que isso é errado? Eu fui até a porta e elas tinham memorizado sua forma de cumprimentar. E elas não estavam olhando para mim, estavam tentando se lembrar do que dizer. E ela terminou e disse: eu não acredito nisso. Ela olhou e disse: meu Deus, é você. E eu, aleluia, aleluia. E ela começou a gaguejar e eu disse: isso está errado. E ela disse: por que está errado? E eu disse: porque não é de acordo com a palavra do Todo-Poderoso Deus. Essa é a palavra. Muito bem, em segundo lugar, aonde você está indo, o que você está fazendo, aonde o seu nome está relacionado, sua membresia, sua religião, será que mudou sua vida? Isso é uma, viu? A maioria das pessoas não tem as vidas transformadas, pessoas cambaleiam de tão bêbadas nessa noite e amanhã vão ensinar a escola dominical. O homem me disse outro dia, ele disse: irmão Suego, eu era membro da Igreja Batista. E ele disse: eu estava traindo a minha esposa, bebendo tudo que eu podia beber, apostando e, sabe, indo para discoteca, para boate e tudo mais. E ele disse: eu era um membro daquela igreja, mas Jesus me encheu do Espírito Santo, eu parei de beber, parei de apostar, parei de trair minha mulher, comecei a ler a Bíblia e agora sou cheio do Espírito Santo. E ele disse: sabe de uma coisa?
Eles me expulsaram de lá. Eles não me querem mais lá. Deus nos ajude. Se o evangelho que você está pregando e a religião que você tem e a igreja da qual você vai e o que você escuta, se não muda a sua vida, então não vale nem a saliva na sua boca ou o ar que você respira, porque esse evangelho de Jesus Cristo liberta o cativo e ele faz com que o bêbado fique sóbrio e a prostituta fique pura. Aleluia! Eu fico muito chateado com igrejas cheias de bêbados, cheias de viciados. Você diz, você está contra a minha igreja. Eu não estou contra a sua igreja. Estou lutando pela sua alma. Eu estou lutando pela sua alma. Vai mudar sua vida, esse evangelho muda. Muda a sua vida. Te fez amar Jesus aonde você vai? A maioria de vocês não o conhece, não sabe nem soletrar seu nome. Ele é uma vergonha para você. Não, fala a verdade. Você se chama de religioso, você é um membro da primeira igreja e quando falam de Jesus você fica todo tremendo. Você é uma vergonha, alguém diz glória a Deus, você quer esconder sua cara. Irmão, quando você receber a salvação, a primeira coisa que acontece com você, você se apaixona com Jesus Cristo. Você se apaixona com Jesus Cristo. Aleluia, que pensamento maravilhoso. Jesus me trouxe a salvação em Vitória. Você está me ouvindo? Jesus vai ser a coisa mais importante para a sua alma. Ele vai ser a sua canção. Ele vai ser a sua força. Ele vai ser água para a sua sede, acompanhamento para a sua solidão. Ele vai ser vida para a sua morte. Ele vai ser céu para o seu inferno. Ele é o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Você vai para aquele mausoléu que você chama de igreja para tentar se acalmar. E fica sentado ali, e se alguém ousar dizer um amém, eles formam um comitê de diáconos e mandam ele para fora. Sabe por quê? Porque por fora você é todo polido, mas por dentro você é podre. É por isso que Jesus disse que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vocês, fariseus. Muito bem. E por último, eu acho que você não aguenta muito tempo. Alguns de vocês estão sentados aí como se alguém te acertou o estômago. Já passou da hora disso acontecer com você. Faz tempo que você é gordo, se autossatisfaz faz muito tempo. O que você vai fazer? Essa é a terceira parte. Primeiramente, em que você baseia a sua salvação. Em segundo lugar, como você sabe que é certo. E em terceiro, o que você vai fazer agora? Milhões no inferno, bilhões no inferno não tem oportunidade, mas você tem. O que é que você vai fazer? O que você vai fazer sobre isso? Vai continuar no caminho do inferno? Eu vou ser honesto com você. Já tivemos muitas historinhas que se passaram pelo Evangelho. Mas eu li o que ele disse nessa noite. Se você fizer o que você tem que fazer, eu vou ser muito franco e honesto com você. Vai te custar algo. Seus amigos vão pensar que você é louco. Você vai perder todos os amigos. Todos os seus amigos vão te deixar de lado. Me ouviu bem? Você pode até perder seu emprego. Pregador, não fale assim. Eu estou te falando a verdade. Sua família vai pensar que você ficou louco, que você está tacando pedra na lua. Vão pensar que você é maluco. Você está naquela igreja do deita e rola, aquela igreja que aquele povo fica gritando e fica levantando a mão para um lado e para o outro. Você é estúpido. Você é louco. Você está escutando aquele cara? Você perdeu a cabeça? Eu estou te alertando, estou te falando a verdade, vai te custar algo.
Porque, na verdade, você vai ter que sair daquele cemitério que você está chamando de igreja. Você vai ter que sair daquele negócio que os seus avós iam ali. Você vai ter que sair dali. O Papa vai te falar que você vai para o inferno. E o sacerdote vai te falar que você vai para o inferno. Você vai ter que fazer muita coisa. O inferno está sobre você. Mas se você sair e encontrar Jesus Cristo como seu Salvador, você vai perder algo, mas vai encontrar algo que o dinheiro não pode comprar. O mundo não pode dar. E o diabo, glória a Deus, ele não pode remover. A vida, a alegria incomparável e cheia de glória. Aleluia, 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 aleluia. Em segundo lugar, você vai se encontrar odiando as coisas que você amava e amando as coisas que você odiava. Você vai ligar o rádio e eles vão cantar a sua canção favorita. E de repente é como se fosse algo ruim em sua boca. De repente é como se fosse água gelada na sua veia. E você vai buscar aquele som evangélico, aquela canção que te faz sentir o Espírito. Eu estava perdido, agora me encontrei. Eu estava cego, agora posso ver. Você está me ouvindo? Vai mudar sua vida. Você vai para aquelas festas onde estão os seus amigos e de repente a piada deles são péssimas. De repente as meninas já não são tão atraentes mais e você já não bebe mais e você não pertence àquele lugar. Você é como se fosse um peixe fora d'água. Eles olham para você e eles dão meia volta porque algo aconteceu com você. Você tem Jesus em seu coração e Jesus em sua vida. Eu quero te alertar. Eles vão te chamar de santarrão, vão te chamar de louco, vão te chamar de fanático. Ah, você começou a andar com esse pessoal de igreja, aquele pessoal que ora em língua estranha. Ah, isso faz com que você dê um passo para trás, porque isso ofende, entendeu? Porque quando você começa a ir naquele cemitério, ninguém diz nada sobre isso. Mas quando você realmente encontra Jesus, irmão, o mundo está contra você, o diabo está contra você, o espírito do mundo está contra você. Mas tem de bom ânimo, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E existem milhões que já caminharam esse mesmo caminho que você. Mas se você segurar nas mãos de Jesus, você vai chegar até as portas da pérola. E vai ser a vida que Jesus vai te dar e nada pode removê-la. Alguns de vocês estão em um quarto de hotel agora, meio que com ressaca ainda. Dizendo, pregador, você está pedindo muita coisa. Eu vou ter que deixar de lado minha cerveja. Não, eu não quero que você deixe nada de lado. Eu vou te chocar agora, hein? Eu sou de boa, esperto. Você pega um cachorro velho e magro. Ele está tão magro que dá para ver a sua costela aqui do lado. E quando ele caminha, ele manca. E ele tem um pedacinho de osso na sua boca e nem tem carne mais ali. Você tenta pegar aquele osso dele e ele... Eu não estou te pedindo para parar de beber cerveja. Eu vou apenas jogar um pedação de picanha na frente daquele cachorro e ele vai largar o osso. Aleluia! O que eu estou te dizendo é o seguinte... Isso não é algum tipo de sonho, uma historinha ou uma vida triste e chata que você vai para a igreja numa quarta noite escondido. Não é isso. É a vida mais cheia de glória que alguém pode ter. É a vida e vida mais abundante. É a vida mais abundante. É uma vida. Jesus disse, eu vim para que vocês venham aprender a viver, para que vocês aprendam o que é viver, para que vocês aprendam a viver. Você não sabe o que é viver até você encontrar Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dizer, Jimmy Swaggart, por que você fica assim? Porque eu recebo algo de Deus e você fica assim quando você bebe, você ainda acorda com uma ressaca.
Isso aqui é verdadeiro, não é brincadeira. Repórteres podem chamar de fanatismo bíblico se quiser. Mas é verdadeiro e satisfaz. Eu estava orando outro dia. E de repente, algo aconteceu comigo. Por um instante, eu saí desse vaso. Frágil e mortal. E eu vi aquela cidade. E eu estive de pé, diante daquele mar de cristal. E eu olhei para o trono e eu vi o meu Redentor. Quando eu estive ali, um temor veio sobre o meu coração. E eu me ajoelhei e prostrei rosto em terra, em minha visão. E eu disse, oh Deus, não. Eu não posso ficar aqui. Porque, como John Wesley disse, aquele grande pregador de antigamente, ele disse que quando olhava para o seu coração, ele via o inferno. Porque o Jimmy Swaggart é fraco, ele é humano, eu sou inconsistente. Mas parecia que os querubins que estavam por perto liam meu pensamento e falaram, se levante, pois você foi feito digno pelo sangue do Cordeiro. Um dia as portas vão se abrir. Um dia ele vai dizer, venha. Um dia ele vai dizer, é hora de partir. E eu me pergunto, aonde vai estar sua alma e o seu coração naquele instante? Será que seu coração está direito com Deus? Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, fale com essa alma preciosa que nos assiste. Meu Deus, Espírito Santo, faça a sua obra. Faça a sua obra. Nós pedimos em nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados. Os milhares que estão nesse coliseu, nessa noite, eu quero fazer a pergunta que eu fiz para a nossa audiência na televisão. Como você sabe que seu coração está direito com Deus? Eu quero te dar um instante para responder. Enquanto estou aqui, falta 1 minuto para 10 horas. Pense nisso por um instante. Você está salvo, você sabe, sem dúvida nenhuma. Paulo disse em Romanos 10, 9 e 10, se confessarmos o Senhor com nossa boca e acreditarmos em nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Pois com a boca se confessa para a salvação e o homem acredita no seu coração para a justiça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos aqui hoje, eu não vou mais tardar agora. Escute com cuidado. É hora de se endireitar. Já vejo as nuvens da tempestade. As trevas estão por vir. O julgamento está por vir. Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem. Preciso de oração. E essa é uma declaração simples. Eu não estou vivendo bem. Preciso de oração. Levante sua mão. Continue com a mão levantada. Estou vendo. Obrigado. Levante ela bem alto. Deus está vendo. Continue levantando. Continue levantando. Eu não estou vivendo bem. Preciso de oração. Lá atrás, lá no fundo, ore por mim, eu não estou vivendo bem. Levante a mão, muito obrigado, obrigado. Deus ama você, muito obrigado. Eu quero que todos vocês aqui se levantem, por favor. Todo mundo aqui se levanta. Todos de pé, por favor.
Eu preciso de todo cristão nesse lugar. E existem milhares aqui que amam a Deus de todo o coração. Eu quero que você esteja orando nesse instante. Eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, sendo lá em cima, aqui dos lados, onde for, eu quero que você venha e fique de pé aqui. Eu quero que mães tragam filhos, eu quero que esposas tragam maridos, eu quero que pais tragam filhas, eu quero que filhos tragam pais, eu quero que cristãos tragam amigos que não têm Jesus. Vem para dar um apoio moral para eles, desça esses corredores com eles. E eu preciso de vocês que acreditem em Deus por toda a alma, enquanto eles cantam agora. Venham.